Já estou por aqui, aguardando a Cirlei Tez chegar. Olá, bem-vinda! Onde nós vamos falar hoje sobre dependência emocional, né? Sobre amores, amor e dependência emocional. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Aguardar aqui um pouquinho a Cirlei Tez. E dentro disso, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá bom aí para vocês? O áudio? Vamos hoje falar sobre esse amor. Tá chegando o áudio aí, acenem, ok? Sejam bem-vindos. Estamos aguardando a nossa convidada dessa noite, né? E a gente vai falar novamente sobre esse tema de amor, amores dependentes. Perfeito, maravilha. Esse amor que muitas vezes nós estamos achando que estamos vivendo no amor, mas nós estamos vivendo na dependência emocional, na dependência desse amor. E muitas vezes, diante de algumas situações nas quais nós vamos vivenciando, às vezes nós até nos calamos diante desse amor, em prol de atender, às vezes, algumas das nossas necessidades de não magoar, de querer agradar ou de nos submetermos também a algumas situações. Bem-vinda! Cirlei já está chegando por aqui, nossa convidada da noite, aceitando a participação. Chegando por aqui já. Oiê! Boa noite! Tem uma sujeirinha aqui na minha tela, eu achei que eu tava com a boca suja. Tudo bom, Cirlei? Joia, que prazer poder participar dessa live com você para falar de um tema tão complexo e tão evidente nesse momento, né? Né? É interessante porque eu tenho feito algumas lives onde eu tenho trazido algumas pessoas bastante interessantes, assim, que estão trazendo vários temas. E me indicaram você, Cássia, olha, eu acho que seria muito interessante você fazer uma live com a Cirlei, né? A gente agregar esses conhecimentos falando desse tema, né? Falar da mulher, falar de amor, desse amor que cura, desse amor que adoece, desse amor que muitas vezes nos leva para a saúde, para a abundância, para a prosperidade, para a vida, mas também esse amor que muitas vezes nos leva para um caminho totalmente diferente. A reprodução de padrões, né? Exato. É o que a gente tem visto muito. Eu falo assim, muitas mulheres, quando elas me procuram para pedir ajuda, elas estão tratando muitas vezes os efeitos daquele relacionamento abusivo, daquela dependência emocional. E assim, e se a gente tratar só o efeito, a gente nunca vai resolver, não é? Nós precisamos entender e Exato. buscar a causa. E geralmente o agressor não foi o primeiro agressor daquela mulher. Geralmente essa agressão ela já vem muitas vezes até da época que estava no ventre, até a anterior. Então ela está simplesmente cumprindo missão de outras pessoas e aí a gente acaba buscando isso, né? Então até a pessoa entender, compreender esse processo todo, ela sofre muito, porque muitas vezes, geralmente a pessoa que entra num relacionamento abusivo, ela não para em um só, ela busca o mesmo padrão em outros relacionamentos, porque ela só transfere a dependência emocional. Eu falo muitas vezes assim, só muda a muleta, né? Mas vai lá Exato. em outra pessoa. Então, isso é uma coisa muito complexa. E quando eu fui ler um pouco sobre você, eu vi que você
facilitadora em constelação familiar, é isso? Também atuo. Muito bacana, porque eu trabalho muito com isso, para trabalhar com essas mulheres, porque eu vejo assim que a compreensão do processo é a melhor forma de você sair. Então, Exato. a dependência emocional, ela acaba com a pessoa. Ela é mais ou menos como uma dependência química, como eu falo. A pessoa que é dependente, ela sabe daquele problema, ela sabe que aquilo faz mal, mas ela não consegue sozinha se libertar. Ela precisa de um apoio, precisa de uma ajuda, precisa de uma internação. Por quê? Aqui é muito difícil de superar sozinha. São poucas as pessoas que conseguem. Mas a partir do momento que a pessoa consegue aceitar aquela situação, eu falo que é o primeiro passo para a pessoa se libertar. Exatamente. E é sobre isso mesmo que a gente vai falar e muitas outras coisas, até o post, se você ver, eu coloquei mãos na boca que estão sendo caladas e a gente vai conversar muito sobre isso, né? Essa visão, muitas vezes essa mulher, ela já aprendeu a se calar na infância e quando ela tem filhos, os filhos também vão sendo calados. Então, existem muitas dinâmicas que estão aí. Acredito que hoje nós temos muitos assuntos muito ricos para poder trazer aqui para essas mulheres, para os homens também, para que eu costumo dizer assim, 80% é conhecimento. É nós compreendermos aquilo que nós não sabemos ou aquilo que nós não havíamos compreendido. 20% ele vem da ação, né? E ainda tem uma parte nesse meio que é o nosso trabalho dentro do olhar sistêmico, que é a vivência, o sentir essa energia para que nós possamos liberá-la e fazer uma reprogramação interna desses padrões, desses pensamentos. E eu quero que você se apresente aí para algumas pessoas talvez que não conheçam, para quem está chegando agora. Fala um pouquinho aí de você, sobre os trabalhos. Cássia, eu sou Cirlei Peix, né? Eu sou advogada, sou gestora pública, trabalho na Secretaria de Segurança Pública e desde 2015 eu comecei a fazer um trabalho com mulheres no combate à violência contra a mulher. Na verdade, não foi uma coisa que eu programei, foi algo que aconteceu e em 2011 eu assumi a Secretaria Adjunta de Segurança Pública. E quando, nos primeiros meses que eu assumi essa secretaria, eu fui buscar, na época estava o auge, em 2011, formação em coach. Então, eu fui buscar para a minha formação profissional. E eu acabei fazendo um curso de formação. E aquilo me ajudou muito a fazer uma gestão dentro da Secretaria de Segurança Pública diferenciada. Tanto que eu fiquei lá 5 anos, passaram 5 secretários, e eu saí o dia que eu entendi que para mim chegava, porque senão eu já estava adoecendo. Carregar uma secretaria daquele tamanho, tem horas você tem que ter esse discernimento e falar, ó, chegou a hora, tudo tem um tempo, tem um prazo, né? Então era muito desgastante e eu entendi que o que eu tinha que ter feito dentro da secretaria para melhorar a segurança pública, dar melhores condições de trabalho para os policiais, porque eu pensava no finalístico, a pessoa que estaria lá recebendo o serviço, porque todos nós somos usuários da segurança pública, né? Então eu Sim. trabalhei muito lá naquela secretaria. E essa formação que eu fiz em coaching, ela me ajudou em 2015, ainda eu estava na secretaria, quando eu tinha um projeto de lei que era para autorizar que o delegado concedesse medida protetiva em casos emergenciais. E, e aí estava uma briga entre o Ministério Público e o Judiciário, porque o delegado ia invadir a competência. Não sei se você acompanhou esse processo todo. E aquilo me incomodou, porque eu vi que ninguém estava se preocupando, na verdade, com quem precisava do Com atendimento, quem importa. que era a vítima. E aí eu escrevi um artigo.
que levou o nome Eu Fui Vítima de Violência Doméstica, eu apoio o projeto de lei tal. Então, como eu era uma pessoa, como eu sou uma pessoa pública, conhecida por muita gente, esse artigo ele foi parar em mais ou menos uns 32 sites, virou notícia nacional, o pessoal da Record entrou em contato comigo. E aí a minha surpresa, quando eu escrevi aquele artigo, é que muitas mulheres vieram no meu Facebook, na época o auge era o Facebook, vieram no meu Facebook me falar: olha, parabéns pela coragem. Eu também já fui vítima, mas eu não tive essa coragem. E ali eram pessoas de todos os níveis, pessoas com formação, empresárias, policiais, então advogadas, então todo tipo de pessoas, porque até então eu ainda tinha na minha mente que eu era uma das poucas mulheres com formação que havia sofrido um processo aí de violência doméstica. Então, quando aconteceu aquilo, eu fui cobrada por todas essas pessoas para continuar falando sobre o tema. E aí, de um artigo veio outro, só que cada artigo que eu escrevia, vinha muita gente pedindo ajuda. Chegou um momento que eu ficava lá só respondendo. E aí, eu fui usar tudo que eu tinha aprendido lá nos cursos que eu tinha feito de coaching para ajudar essas mulheres que me pediam ajuda, para prepará-las emocionalmente, para denunciar. E também preparar, depois que elas já tinham saído, ajudá-las a superar esse processo. Como fazer, mostrar o caminho, o que procurar, como fazer. Mas mesmo assim ficou meio pesado. E aí chegou um momento que a gente resolveu criar um grupo de apoio para mulheres que sofriam violência doméstica. E nesse grupo acaba vindo pessoas de de qualquer tipo de trauma que esteja passando, acabam vindo pedir ajuda e a gente começa a atender através da terapia em grupo. Então, mulheres que passam pelo grupo, que superam, algumas vão embora, não querem mais falar no assunto, não querem mais lidar com isso, e outras permanecem no grupo porque se sentem ali que querem contribuir com outras pessoas que precisam da mesma forma que quando elas precisarem. Então, é um grupo flutuante que geralmente ele está ali em torno de 30, 40 mulheres, e ele é 24 horas, porque a hora que uma pessoa precisa, ela entra em contato e ali sempre tem alguém para atender essa pessoa. Quando é uma coisa mais complexa, se eu não estiver lá, eles me avisam, então eu estou sempre ali coordenando o grupo. E isso a gente tem ajudado mulheres aí do Brasil inteiro, Cássia. Mulheres assim, de várias regiões do Brasil, que elas acabam, a gente fazendo esse processo, orientando como fazer, muitas delas, quando chegaram até a gente, elas não sabiam, por falta de conhecimento dos direitos, elas estavam há anos presas num relacionamento abusivo. E a partir do momento que você abre a mente da pessoa, ela percebe que não é tão difícil como parece ser. Então, nós temos de todos os tipos de situação que já chegou até a gente. Então, pessoas que tiveram que sair fugida de um outro, a gente ajudando. Como eu trabalho na segurança pública, quando a gente precisa fazer esses movimentos, fica fácil, porque eu conheço os delegados de uma região, e aí para ajeitar para a hora que aquela pessoa for denunciar. Então, o projeto começou a crescer. E aí eu percebi que eu criei uma palestra, que eu comecei a viajar com essa palestra, que é a palestra Supere-se, que a gente fala da violência contra a mulher, mas com foco na superação, não com foco na dor. A gente fala sobre o problema, a gente mostra o caminho para sair, mas o foco mesmo é como você se preparar emocionalmente para sair e como você agir depois que você sai desse processo. E essa palestra, ela não é uma coisa que tem me surpreendido por onde eu vou, é que ela não afronta o homem. Na verdade, ela faz com que o homem
reflita sobre o seu comportamento. E esse é o diferencial desse projeto Supere-se, que a gente não está contra o homem, mas querendo que o homem venha junto com a gente lutar contra essa violência contra a mulher. Posso citar um exemplo para você, que ano passado eu fui convidada para ministrar palestra na Câmara Federal para um movimento da direita. Até quando eu cheguei lá e eu vi as pessoas que estavam lá, eu falei, gente do céu, o pessoal estava com medo nas palavras, da forma de falar, né? Eu falei, ó, quer saber de uma coisa? Eu vou ministrar minha palestra como ela é. Se tiver que agradar, agradou. Se não tiver, eu não posso fazer nada. Eu não posso criar algo aqui só porque eu estou dentro de um grupo que ele é muito conservador. E o incrível que foi que tinha muitos coronéis da reserva, militares lá aposentados, e no final da palestra eu ver assim aqueles homens todos lá fardados, correndo lágrimas, sabe? Vindo conversar comigo. Então, isso é o que eu vejo, que é o caminho para a gente mudar essa realidade. Não é a linguagem da violência, não é a linguagem que afronta o homem, mas sim a linguagem do amor, fazer ele refletir. Porque nós não vamos combater violência com violência. Na minha opinião, nós vamos combater violência falando de amor, com a linguagem do amor. Então, o nosso projeto, a linguagem dele é essa, né? De realmente fazer com que as pessoas se conscientizem sobre o problema, sem afrontas, sem apontar o dedo, porque, como eu falo, nós somos de uma geração muito machista, nós somos criados de uma forma machista, nós mulheres também, e nós colaboramos na educação dos nossos filhos para eles serem machistas. Então, nós não podemos culpar só o homem por esse processo. Nós também temos que assumir nossa responsabilidade e só assim que nós vamos realmente conseguir fazer a diferença. E aí estamos aí, né, com esse projeto cresceu e hoje nós já temos levado essa palestra aí para várias partes do Brasil, já tem um convite até para ir para Portugal. Então, mas aí veio a pandemia, né? Então, a gente está como todo mundo. Uau! E você, Cássia, fala um pouquinho para mim aí sobre o seu trabalho aí. Nossa, eu tenho uma frente muito ampla, assim, de atuação, né? Mas hoje eu estou muito mais voltada, eu tenho uma parte empresarial e agora nós estamos trabalhando com a implantação de cultura sistêmica organizacional dentro das organizações, né, nas empresas, onde a gente trabalha muito essa questão do pertencimento, da hierarquia e da ordem. Porque quando a gente fala de empresa familiar, nós também falamos de coração, coração da família. E a empresa, ela é um coração e ela tem um coração. Então eu digo que a empresa familiar, elas são dois corações, imagina, o coração, o que representa o coração? É o amor. Mas nós, quando falamos de amor, dentro do olhar sistêmico, nós temos o amor que cura e o amor que adoece. Imagina dois corações querendo amar junto, porque existe muita intenção positiva, mas imagina os dois corações dentro das empresas, né? Então esse é um trabalho, na verdade, assim, que é um trabalho paralelo, né? Tem um outro Insta, que agora até a gente vai começar a trabalhar mais. E aqui eu tenho trabalhado muito a questão do desenvolvimento humano, a questão de nós caminharmos na vida de maneira tranquila, suave e leve. Essa é uma das minhas missões enquanto instituto, enquanto frente de trabalho, enquanto frente de atuação. E isso que você trouxe, assim, ó, de maneira muito rica, né? Eu também eu sou palestrante, eu sou terapeuta sistêmica, eu sou consultora organizacional, trabalho com a psicologia positiva, sou psicanalista. Então, assim, eu tenho uma área enorme, assim. Sou conselheira do Conselho Regional de Administração, estou conselheira da Secretaria, junto à Secretaria de Fazenda, representando os contribuintes. Então, assim, eu tenho várias frentes de atuação, mas elas são todas voltadas para o ser, para o humano, para a pessoa. E é muito rico quando você dizia, né, sobre o projeto, sobre se posicionar diante de um público
que era totalmente diferente. E aí, principalmente a minha área de atuação é nos percebermos enquanto posicionamento. Como é que eu estou me posicionando na vida? Como é que eu estou me posicionando na minha família? Como é que eu estou me posicionando diante da sociedade? E aí, interessante que quando você falou, nossa, como é que eu vou falar? Será que eu vou ter que... Não, aqui eu preciso ser eu. É o trabalho que eu estou fazendo, então eu vou me posicionar como hoje quem eu já consigo ser, porque por muito tempo lá atrás eu tive que ser para agradar, eu tive que ser para calar, eu tive que ser por um monte de situações é, ocultas, ou situações de lealdades, de fidelidades, de destinos do meu sistema familiar, mas que hoje já não precisa mais ser assim. Agora foi assim, mas agora eu posso pegar tudo isso que foi, do jeito que foi, e pela vida que eu tive e recebi de todos eles, agora eu posso fazer diferente. Em qualquer lugar que eu estiver, agora eu posso ser eu, sendo quem sou, com tudo que aprendi pelas minhas experiências passadas. Então Exatamente. é isso, né? É esse olhar, é trazer. E como é rico, como é gostoso e como a gente percebe, né? Como é que eu estou me posicionando diante das relações? Exatamente. Eu Por meio dessa superação. vou pedir para o pessoal que está aí apertar o coraçãozinho aí no cantinho para o Instagram bombar aí, para mostrar que a gente está fazendo live, que daí vem mais gente, tá? Se vocês puderem fazer esse favor, as pessoas que estão aqui com a gente, aperta no coraçãozinho aí para nós, que eu acho que é um tema tão interessante que mais pessoas podem vir aqui assistir com a gente. Pode Bem continuar, lembrado. Gá. Não, e agora eu quero que você fale mais. Você que já veio, né, que já teve toda essa experiência. E eu imagino, assim, o grande desafio dessas mulheres de se perceberem e de conseguir ter esse start. Porque é como se a gente estivesse tão imerso nessa dor, nesse lugar, que a gente vai ficando muito fechado e não conseguimos ver. Então, dentro da sua experiência, como é que você conseguiu olhar, como é que você vê, como é que você ajuda essas mulheres a ter esse primeiro start? Eu acho que é importante trazer isso para essas mulheres. Eu falo assim, não foi algo que eu planejei, mas assim, eu na época que eu fui casada com um psicopata, não foi um agressor normal. Ele realmente, ele já tinha feito, depois que ele quase me matou, é que eu descobri que ele já tinha feito outras vítimas, e que depois de mim, por exemplo, esse ano mesmo, teve uma pessoa que veio me procurar, me pedir ajuda, que foi outra vítima dele. Então, que eu sei, depois de mim, já tiveram pelo menos duas vítimas dele. Então, eu tinha chegado em Cuiabá, eu vim para fazer faculdade de Direito, que era o meu sonho, eu tinha um sonho desde criança, eu perdi meu pai aos 10 anos de idade. Então, uma série de situações que me levou a isso. Então, eu era uma pessoa apaixonada por meu pai, perdi ele aos 11 anos, de idade, para eu estudar, a partir para eu realizar meu sonho. Como a minha mãe morava no interior do Mato Grosso e lá só tinha até quarta série, eu tive que sair de casa para estudar. Então, eu fui para uma cidade, fui para Nobres, morei lá com uma família, eu era babá durante o dia para estudar à noite. E porque eu tinha um sonho. E é isso que eu falo para as pessoas, a importância da gente ter um sonho. Porque se não fosse, de repente, esse sonho que eu tinha, pode ser que eu não teria sobrevivido a tudo isso, pode ser que eu não estaria aqui hoje ajudando outras mulheres. Então, eu sempre tive muito claro o que eu queria ser advogada. E eu sabia que para isso eu tinha que estudar, e que se eu ficasse morando com a minha mãe e o meu irmão, lá em Nova Ubiratã, eu não ia conseguir realizar esse sonho. Então, eu com 11 anos de idade tive que sair de casa para estudar. E aí eu trabalhava de babá para ter casa e comida para onde ficar e para comer. E aí eu fiz até a oitava série, eu fiz em Nobres. Aí a minha mãe é professora, né? Ela fundou a primeira escola lá na cidade onde ela mora. E aí transferiu a escola,
ela foi transferida onde pertencia a Sinop. E aí, para fazer segundo grau, eu mudei para Sinop. Aí lá eu fiz o segundo grau. A única faculdade que tinha lá, o único curso que tinha era letras. Eu fiz o vestibular, passei, fiz a faculdade de letras, e aí eu vim para Cuiabá para fazer a minha faculdade de Direito. Quando eu cheguei aqui, eu conheci essa pessoa, que no primeiro momento parecia que era uma pessoa mais maravilhosa do mundo. E isso coincidiu no primeiro ano que eu comecei a fazer a faculdade. E ele tinha um ciúme, uma coisa muito louca. Mas assim, na época eu era jovem, eu estava sozinha aqui em Cuiabá, minha mãe morava a 500 e poucos quilômetros. Lá na cidade onde ela morava, nem telefone tinha. Então, para eu falar com ela, era só quando ela sorrisse e me ligasse. Então, tudo isso favoreceu para que eu me envolvesse com essa pessoa. Porque no início, eu comecei a perceber o excesso de ciúme, sabe? Aquela coisa doentia. Mas eu tentei terminar com ele, mas ele não aceitava, a ponto de um dia que ele chegou e falou assim, eu não vou deixar, eu vou cuidar de você, você querendo ou não. Então, eu não, desde o início mesmo, quando não existia violência física, ele já começou a querer assumir o controle. E eu acredito que por conta acredito não, hoje eu sei, que por conta da ausência de pai que eu tinha, de certa forma, naquele momento, isso para mim, eu senti que eu teria uma pessoa que estaria ali me protegendo, que realmente queria me proteger. Eu não vi nada de maldade naquele momento. Mas o cara era totalmente psicopata. E em uma situação, ele quase me matou. Ele só não me matou porque eu estava dentro da casa dos pais dele. Ele me bateu com uma mão de pilão. Ele me bateu que eu fiquei roxa da cabeça aos pés. Não tinha uma parte do meu corpo que não ficou com hematomas. E assim, eu falo que aquele dia foi um milagre, porque a mãe dele, ao tentar socorrer, tirar ele de cima de mim, ela levou uma pancada. Ela fraturou o pé dela, perdeu uma unha. E eu, depois disso, fiquei em cárcere privado, porque inclusive, a família dele ajudou a me deixar escondida para eu não denunciar, para não fazer nada. E eu só pude sair de casa depois que eu percebi que eu só ia ter condições de sair daquela casa quando eu fizesse ele entender que eu havia perdoado, porque eu queria voltar a fazer minha faculdade, senão eu ia perder o ano. Então, eu tive que convencê-lo de que realmente eu havia perdoado, que tudo estava bem, que estava certo. E aí ele começou a me levar na faculdade, me buscar todos os dias. Mesmo assim, uns 30 dias depois, quando eu consegui voltar para a faculdade, porque era semana de provas, quando eu entrei na porta, eu ainda estava toda roxa no rosto. Então, quando eu entrei na porta, a minha professora de Direito Civil, nunca esqueço, a professora Daniela, levou um susto. Ela falou, o que foi que aconteceu com você? E eu falei para ela assim, eu falei para eles, daí todo mundo olhou, né? Eu falei assim, eu levei uma surra do meu esposo. Eu estava pedindo socorro. Isso era lá na década no ano 2000. E aí todo mundo começou a rir dentro da sala de aula. E aí eu falei, daí falaram para mim, fala sério. Eu falei, não, eu sofri um acidente. E aí todo mundo acreditou. Ou seja, você vê a diferença que era naquela época para hoje. Eu pedi socorro naquele dia, porque era o único momento que eu conseguia ficar longe dele, era a hora que eu estava na faculdade. E era o momento que ele tinha mais ciúme, era a coisa mais louca, era o momento que eu estava na faculdade, porque aí ele tinha ciúme de tudo. E eu esperei um tempo para eu conseguir ter a chave da porta novamente. E uma certa ocasião eu fugi. E aluguei uma kitnet sem dinheiro, sem trabalhar, porque ele fez com que eu fosse trabalhar para ele, administrar a empresa dele, me afastou de tudo. E teve um dia que eu consegui fugir sozinha, sem nada, só com as roupas. E consegui alugar uma kitnet nos fundos da Unic, sem dinheiro para pagar dali 30 dias, que eu ia receber dinheiro da minha mãe. Mas ele me achou no mesmo dia.
quando eu estava saindo da faculdade à noite, ele desconfiou que eu não ia abandonar a faculdade. A hora que eu fui sair da faculdade, ele estava lá nos fundos e me pegou. Então, aí voltei para a estaca zero, daí foi todo um processo. Então, eu sei que foi muito difícil e que se eu contasse assim, para as pessoas, eu tinha medo porque eu achava que elas não iam acreditar, porque ele era uma pessoa com os amigos, com as pessoas que me conheciam, ele era muito gente boa, muito legal, muito carismático. Então, até para eu contar isso para alguém, era difícil as pessoas acreditarem, porque ele mostrava que ele era muito preocupado, muito atencioso, e ele fazia as pessoas acharem que eu era uma coitada, sabe? Que eu tinha problemas, então que ele que estava me ajudando. É uma coisa louca, gente. Mas eu não desisti de sair, porque ele tentou de todas as formas fazer com que eu saísse, que eu desistisse da faculdade, mas eu não desisti da minha faculdade, porque era aquele sonho que eu tinha. E depois que eu consegui terminar a faculdade, nesse período da faculdade, da metade para frente, algumas amigas minhas começaram, colegas de faculdade, começaram a desconfiar do que eu vivia. Elas não tinham noção da gravidade da situação, mas elas começaram a desconfiar de que acontecia alguma coisa. Então, aí eu comecei a contar aos poucos. E um dia, uma dessas minhas colegas, ela foi lá em casa para a gente estudar e para a gente ir para o cursinho que a gente fazia lá no Exude. E eu não abri a porta. E ela desconfiou. Aí ela pediu para o porteiro entrar e ela bateu na porta e falou que não ia sair, que eu tinha que abrir a porta. Ela queria ver o que estava acontecendo. E aí eu abri a porta e ela viu que eu estava com o rosto todo roxo. E ela me pegou. Ela falou, nós vamos embora daqui agora. E eu e ela, a gente avisou, ela avisou ao porteiro que chegasse e avisa a gente. E nós pegamos minhas roupas e colocamos dentro do carrinho e saímos correndo, escondida. E ela me colocou dentro de um ônibus e eu fui embora para o interior. Aí já tinha feito as provas, tudo da faculdade, já tinha me formado e ela me colocou e eu fui para o interior. Então, foi desse jeito que eu consegui me livrar dele, com a ajuda dessa amiga e depois eu fui para o interior. Mas mesmo eu tendo saído dali, eu continuei dependente emocionalmente dele. Eu não conseguia, eu fiquei lá, por exemplo, 2 anos e meio, eu não passei meu telefone para ninguém, porque eu tinha medo do que ele fizesse se eu começasse a namorar com alguém, eu tinha medo do que ele ia fazer com aquela. Não era comigo que eu tinha medo, era do que ele poderia fazer com outra pessoa. Então eu tinha medo de falar sobre o assunto com outra pessoa, porque eu tinha medo do que ele poderia fazer com essas pessoas. Então era um medo constante, eu vivia sempre agoniada, tensa. E lá no interior do estado, eu não procurei ajuda psicológica, nada. Eu achei que eu fosse superar sozinha. E, e aí, um belo dia, quando eu comecei a fazer, a fazer uma pós-graduação, e eu vim para Cuiabá para fazer essa pós-graduação, a hora que eu saio lá na Tami para ir embora, quem está lá na porta? Gente, quando eu vi aquele homem na minha frente, eu perdia a ação. Eu não conseguia reagir. Era tanto medo que eu ficava sem... ele me pegou, me colocou no carro, me levou e foi assim que eu acabei ficando ainda dependente dele emocionalmente. Ele não me ajudava em nada. Eu estava lá em Nova Gratã, eu passei no concurso, eu estava trabalhando lá, mas eu não conseguia me livrar da influência emocional que ele tinha sobre mim. Então, isso era uma coisa muito complexa. E aí, eu tinha feito um concurso que era para trabalhar na SAD. Eu sou cristã, então eu falo que tem muita mão de Deus nesse processo todo, que era para eu trabalhar um curso de advogada, para trabalhar na SAD. E quando eu fui tomar posse,
eles falaram assim, você vai trabalhar na Secretaria de Segurança Pública. Eu falei, mas a Secretaria de Segurança nem fez parte do concurso. E aí eles falaram, não, é que teve umas mudanças aqui, você vai para lá. E aí eu falo assim, foi a liberdade definitiva. Porque daí eu fui trabalhar lá, meu chefe era um delegado, eu tinha amigas policiais, outras amigas que eram irmãs de policiais. E aí aquilo me empoderou. Aquilo me fez enfrentá-lo e falar, ó, acabou. Então, marquei um dia com os pais dele, com ele, e falei, acabou. Eu não quero mais. Agora eu estou trabalhando na Secretaria de Segurança. Qualquer coisa que ele fizer para mim, eu quero que vocês saibam que eu vou denunciar. Eu não denunciei ainda, mas eu quero a minha liberdade, eu quero viver a minha vida. E foi a partir desse momento que eu realmente consegui me desvencilhar da dependência emocional. E aí eu comecei a fazer terapia, daí eu entrei nesses processos de coach, e aí foi uma busca constante sobre essas ferramentas que me ajudaram a entender o porquê que eu vivi, igual hoje. Hoje eu não tenho raiva, eu não tenho ódio. Hoje eu entendo que eu também fui responsável por aquilo, porque eu permiti que aquilo acontecesse. Então, e se eu não tivesse essa concepção, eu ia continuar tendo ódio, tendo raiva, e aí eu não conseguiria reestruturar a minha vida. Porque por algum tempo eu continuei assim, tendo essa mágoa, tendo essa raiva, qualquer dificuldade, por exemplo, qualquer dificuldade financeira que eu tinha, porque eu abandonei tudo para trás. Eu saí com menos que eu tinha do que quando eu entrei. Então, cada momento que eu passava por uma dificuldade financeira, eu lembrava, olha, eu fiquei lá trabalhando, construindo, ajudando ele, e aí ele está numa boa e eu estou aqui passando por dificuldade. Então, a partir do momento que eu consegui tratar, entender esse processo, que ele não tinha sido o meu primeiro agressor, que na verdade eu já tinha sofrido algum tipo de abuso na minha infância, que na verdade ali era só uma fidelidade, que eu estava assumindo o papel de outra pessoa, é que eu consegui realmente superar. E tudo isso foi juntando com o processo quando eu comecei a falar sobre o tema. E aí, com essa experiência de vida, com o conhecimento da legislação, com o conhecimento da máquina pública, que funciona muito mal, a falta de investimento, tudo somou para o trabalho que eu faço hoje. Então, para ajudar mulheres, foi uma somatória de coisas que vieram ali a contribuir. Então, hoje, se eu estou atendendo uma pessoa e ela não conhece a legislação, eu tenho o conhecimento para auxiliá-la na parte da legislação, da orientação, quem que ela tem que procurar, onde que ela tem que ir, independentemente de ser aqui em Cuiabá ou ser em outro estado. Então, eu tenho esse conhecimento. Eu conheço a máquina pública, eu fui subsecretária de Segurança Pública por 5 anos. Então, eu conheço as falhas do sistema, o problema, a falta de investimento. E foi esse processo todo aí que tem me ajudado a poder ajudar mulheres aí do Brasil inteiro. Então, foi em cima dessa carga de coisas que a gente uma somatória de tudo que a gente viveu, né? Então, eu falo, a gente não pode nada do que a gente viveu. Então, hoje, o que eu fiz? Esse momento difícil da minha vida, eu uso de uma forma positiva, para poder ajudar outras pessoas. Então, eu falo assim, ele falava, tinha umas frases que ele falava assim para me destruir emocionalmente. E aí ele falava, tipo, teve uma frase que ele falou uma vez para mim assim, que eu não ia viver longe, eu não ia conseguir. Logo que eu falei isso, ele falou assim, que eu não ia conseguir viver longe do conforto que ele me proporcionava. Outra vez ele me falou assim que eu tinha que me conformar, porque quando eu estava estudando para o concurso, chegava na semana da prova, ele sempre me destruía emocionalmente para eu não conseguir ir bem na prova. Quando ele não fazia isso no decorrer da semana, ele fazia no caminho,
quando ele estava me levando para eu ir fazer a prova, muitas vezes chorando. E uma vez ele me disse assim, que eu tinha que me conformar, aquilo foi um elogio. Ele falou que eu tinha que me conformar, que eu não passaria de uma boa dona de casa. E aí, aquilo, sabe, essas frases que ele falava para mim, eu usava de uma forma contrária. Eu falava assim, gente, eu não vou permitir isso. Não para ele, mas para mim. Eu sei, eu sempre trabalhei, eu administro o escritório dele, eu faço como que a pessoa vem dizer para mim isso. E 3 anos e meio depois, eu consegui realmente me libertar emocionalmente dele, eu assumia a Subsecretaria de Gestão da Segurança Pública. Então, a primeira mulher a assumir esse cargo. Então, eu Uau. falo assim, o que a gente pode fazer com aquilo que as pessoas querem usar para nos destruir, nós temos essa força, esse poder realmente de fazer um efeito contrário, né? Usar aquilo, na verdade, para te motivar, para mostrar para você mesma que aquela pessoa está errada, que você não é aquilo, que você pode sim tudo o que você quer. E aí, com esse conhecimento todo, eu consigo identificar a dor delas. Quando elas vêm falar para mim, muitas vezes, elas começam a falar e aí, quando eu vou falar com elas falam assim, Cirlei, parece que você sabe exatamente o que eu estou sentindo. Mas é que os casos são muito semelhantes, né, Cássia? A situação da Sim, violência, todos eles têm um sim. padrão de comportamento. Então, as mulheres que hoje eu posso falar para você que assim, com todo esse trabalho que eu venho fazendo, o que eu tenho assim a concepção que, embora as pesquisas mostram que a cada 3 mulheres uma já sofreu algum tipo de abuso, eu falo para você que é quase 100% das mulheres já sofreu algum tipo de abuso. Por quê? Em todo lugar que eu vou, quando eu converso com as pessoas, elas já viveram algum tipo de abuso. Quase toda mulher, eu falo a verdade, eu nunca encontrei uma mulher que tenha me falado, eu nunca vivi nenhum tipo de abuso. Então, para mim, que na verdade 100% das mulheres já sofreram algum tipo de abuso. O fato de eu estar preparada emocionalmente para dar um basta na primeira tentativa, isso não desfaz aquele ato. Então, o que eu Uhum. falo para eles, o que nós precisamos é nos preparar emocionalmente para dizer não quando você vai começar um relacionamento e essa pessoa ultrapassar. Você tem que saber qual que é o seu limite. Você precisa saber até onde você vai. Você precisa saber quais são os seus valores, aqueles que você não vai ultrapassar por conta de um relacionamento. Isso pode ser relação de trabalho, relação a dois. Né? Então, nós precisamos ter essa concepção do nosso valor. Porque nós, Isso mulheres, mesmo. eu falo assim, porque nós, mulheres, nós somos dotadas de uma força que é só nossa, que eles não conseguem ter. Nós temos o poder de gerar uma vida. E se a gente gera uma vida, se a gente tem esse poder, a gente consegue fazer o que a gente quiser. Nós precisamos sim, Exato. né? A importância que nós precisamos saber da nossa origem, que para a gente estar aqui, nós precisamos necessariamente do nosso pai, da nossa mãe, que eles tenham se encontrado um dia, mas é a mulher. A ligação maior é a mulher que vai gerar, é a mulher que vai definir se nós vamos nascer ou não. Então, nós temos esse poder. E o homem E precisa entender isso, que para ele vir, para ele ter vida, para ele estar aqui, ele necessariamente precisou de uma mulher. Então, e só por isso eu falo que ele precisa entender isso, compreender isso, para ele aprender a dar o valor e parar de reproduzir padrões, né, Cássia? e eu Temos falo juntos. muito assim, principalmente a questão da mulher, né? Aí, olha só, quantas coisas você disse e o nosso papel. Quando nós nos percebemos. Por quê?
esses filhos, esses homens, eles são gerados e são criados por quem? Principalmente pelas mulheres. Então, a grande importância, como você disse, muitas vezes sozinha nós não vamos conseguir. Por quê? A nossa inferioridade, nós acreditamos naquilo que a gente ouve. E muitas vezes, até acabei de pegar uma frase de Freud aqui, ele diz que nós temos medo da responsabilidade. Por quê? Porque a liberdade, medo da liberdade, desculpa, nós temos medo da liberdade, né? E o que é essa liberdade? É aquilo que você disse. Eu estou aqui no meio de tanta gente, eu vou ter que mudar minha linguagem? Não, eu vou fazer aquilo que eu me propus, eu me empodero naquilo que eu sou, naquilo que eu acredito que eu construí de mim, da minha vida. Não por conta de como foi a minha história, mas porque eu faço hoje com aquilo que fizeram da minha história. E daquilo que fizeram também é parte daquilo que eu permiti fazerem. Então, quando eu assumo essa liberdade, muitas vezes o preço dessa liberdade é a responsabilidade, que muitas vezes eu não estou disposta a assumir, porque depois eu não tenho culpados. Eu não consegui ter sucesso na vida porque por culpa disso, daquilo outro. Então é mais fácil ser vítima da situação, ser vítima do homem, ser vítima daquilo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque depois eu não tenho a quem culpar. Então, a importância de nós mulheres nos percebermos esse posicionamento. Quem você acredita que é? Outro dia eu fiz um post, uma enquete no Insta, perguntando o que você deixa de fazer, o que você deixa de conquistar, de quem é a necessidade que você tem para agradar, para deixar de ser e fazer aquilo que você quer e precisa. Porque nós estamos a todo tempo nessa dependência emocional, nessa dependência de, olha, o conforto, porque eu tenho alguns ganhos indiretos em assumir ou estar nesse lugar. Seja o conforto, seja, eu falo sempre, é a merda, mas tá quentinha. Tá a merda, mas tá quentinha, né? Então, a importância de ouvirmos tudo isso que você traz. Muitas vezes eu sozinha não vou dar conta. Como você teve apoio de uma amiga, você indiretamente não teve forças para sair daquele momento. Mas quando você se deu conta, peraí, eu tenho força, agora eu tenho guardiã, ninguém me segura. E toda a sua trajetória, quando chega, e tem um diferencial nisso sim, viu, Sirlene? Muito peculiar seu. Porque quando você passa por essas experiências, você viveu, você sentiu, aquela mulher não precisa falar muita coisa. A gente fala desse campo de ressonância. Você já sente. Ela não precisa falar, porque você sente, você compreende. E por que você compreende? Porque você vivenciou e você experimentou. E eu acho que nisso está o nosso grande diferencial, o nosso legado. Às vezes chegam as pessoas, né? Nós como indiretos terapeutas, né? E também como terapeutas, porque eu também sou terapeuta, sou psicanalista. Quando uma pessoa chega até mim para me trazer determinadas situações, determinados conteúdos dela difíceis, se eu não conseguir ter acolhido em mim aquela parte de mim que ela traz, eu não vou conseguir olhar para ela como ela pode se olhar, porque ela olha para ela com culpa, com condenação, com dor, com sofrimento e com pesar. Se eu não tiver acolhido aquela parte de mim em mim, como que eu vou poder dizer para ela que foi assim até aquele momento, mas que agora ela já pode acolher aquilo nela também, que ela já é capaz disso. E nisso está o nosso grande diferencial, né? Com certeza. E é incrível, né? Essa necessidade. Agora, o que eu falo para você, embora a gente faça esse acolhimento, uma coisa que no meu trabalho eu sempre deixo muito claro a autorresponsabilização.
que a pessoa, para ela sair daquilo, ela vai ter que abandonar esse vitimismo. Porque em certos momentos acaba ficando cômodo para a mulher, para a vítima, né? Porque, por incrível que pareça, tem homens aí que também são vítimas de relacionamento Sim. abusivo. E é importante a gente dizer isso também, eu acho válido. Porque esses homens, eles sofrem muito mais ainda que as mulheres. Por exemplo, recentemente eu tive conhecimento de um caso que a gente atendeu e que ele sofreu demais, porque o sistema que nós temos hoje, que funciona muito falho para atender a mulher, aí você imagina quando um homem, chega lá um homem de 2 metros de altura, e ele vai chegar lá e vai falar que ele está precisando de ajuda e que ele é vítima de uma mulher de 1,60 m. O sistema não está preparado para isso, as pessoas não acreditam nisso, que esse homem, porque se ele reagir a uma surra que ela dá nele, se ele triscar o dedo nela, ele vai preso. Mas Vai ela não. preso. Então, é um sistema complexo e que existe, eu acho que pode existir um percentual até maior do que a gente imagina, de homens vítimas, mas que se para a mulher é difícil denunciar, se para a mulher é difícil falar para um amigo, é muito mais difícil para o homem, até porque nós vivemos numa sociedade muito machista. Então, já pensou? Ele fala, ó, eu estou apanhando minha mulher, né? Como que ele vai ser recepcionado pelos amigos, até pelos profissionais aí que existem. Então, é uma situação muito complexa. E eu quero falar para você, eu vou até te mostrar aqui a marca do meu projeto. Uau. Consegue ver? Abaixa um pouquinho mais. Aí, agora. Centraliza. Deu para ver? Isso. Tá. Baixa um pouquinho mais, um pouquinho mais. Baixa um pouquinho mais. Aí. Aí, Isso. Perfeito. Que lindo! nós temos aí uma força única, né? Então, o programa, o projeto é Supere-se. Então, e essa força da mulher, ela está representada na nossa marca pelo órgão reprodutor da mulher, que essa é um dom que só nós Que temos uma coisa força. linda! Então, a força da mulher está representada pelo nosso órgão reprodutor, e bem no centro a gente tem o coração. E esse coração ele representa o sentimento, porque a mulher é muito sentimento. Mas para lembrá-la que ela precisa amar a si própria em primeiro lugar, porque se ela não se colocar em primeiro lugar, ela vai adoecer e não vai poder cuidar das outras pessoas, né? Então tudo isso está envolto na capa e na máscara da super mulher, que eu vejo que toda mulher é uma super mulher. Então ela realmente, nós somos dignas, nós somos capazes de fazer 1001 coisas ao mesmo tempo, trabalhar, cuidar de casa, cuidar do filho, a gente acaba assumindo tudo. Então, não é porque a gente trabalha fora que a hora que a gente chega em casa, tudo para. Nós continuamos a se. Sim. Uau, que coisa linda! Cirlei tá cortando. O som tá ruim, Cirlei.
Tá. Sirley? Ah, cortou uma partezinha do que você falou. Ficou ruim um pouquinho o som. Guardar um pouquinho. Vou aguardar um pouquinho para ela retornar, que eu acho que a internet dela caiu. E vocês, como é que está sendo? Como é que foi para vocês? A gente já está chegando no finalzinho aqui da nossa live. Aí ela já está chegando. Estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Oi, Ah, voltou, perfeito. caiu aqui a internet, bem na hora. Então, Cássia, eu vejo assim toda mulher uma super mulher. E aí, quando eu estava falando para você, quando eu fui criar essa arte, que eu cheguei e falei para o rapaz, eu falei, olha, eu quero que na minha arte apareça isso que eu penso da mulher. Então, aí quando ele me mandou, eu falei, gente, esse Uau, povo né? é muito talentoso mesmo, né? Muito! Ideia sua e transformar aquilo no concreto. Então, é muito legal. Que lindo! Nosso tempo já está aqui, chegando já nos últimos. Olha, quanta riqueza, Siri. Como eu não encontrei você? Como é que a gente não se conectou antes, né? Então, Porque e você viu que é, a gente conhece várias pessoas que se conhecem, né? então, eu vi que você saiu no vídeo lá que a Zildinha, a Sônia Mazeto, fizeram aí. Eu falei, nossa, como que nós não tínhamos ainda nos conectado? Porque eu tô em Rondonópolis tem 7 meses, mas a BPW Cuiabá, a BPW Várzea Grande, essas mulheres, então eu tô sempre muito envolvida lá. E eu falei, nossa, mas como que eu não conheci você com esse projeto tão lindo? Tão belo, né? Olha, quanta honra, uma satisfação imensa poder receber você. Essa live vai ficar disponível no IGTV, eu também vou publicar ela no YouTube, vou encaminhar para você, porque é uma história belíssima, né? Logo quando eu cheguei aqui em Rondonópolis, eu dei uma palestra aqui para as mulheres vítimas de violência aqui em Rondonópolis. Com esse olhar que você tem, 1 minuto restante, esse olhar não do vitimismo, mas de que nós podemos aquilo que a gente quer, porque quem limita somos nós mesmos. Gratidão. Vou deixar você fazer suas falas final, que a gente tem 1 minutinho e 40 segundos aqui. Muito grata, muito, muito, muito. Eu que agradeço, tá? Eu sou uma mulher que realmente eu procuro praticar, é, defender a mulher pela mulher, independentemente de qual frente que ela esteja. Eu sumiu a palavra agora, a palavra do momento que significa isso, mas assim, o que eu quero agradecer é o seu convite e que a gente repita isso depois. Eu vou mandar um convite para você aí também, para a gente falar um pouco mais, definir outro tema, mas agradecer todas as pessoas que participaram dessa live. Foi muito grandioso para mim estar aqui conversando com vocês. Gratidão imensa. Cássia, desejar tudo de bom para todo mundo, que Deus nos abençoe e que cada mulher que esteja aí nos assistindo, que ela sempre lembre desse poder que ela tem, que ela é capaz de tudo. E os homens que estiverem nos ouvindo aí, que eles também aprendam a respeitar e valorizar a mulher, porque ela é importante para a vida de cada um de nós. Vocês fazem parte, vocês também pertencem. Muito obrigada. Beijo grande. Tchau. Tchau.